Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Vermelho Intenso, que foi um livro que eu peguei aleatoriamente em algum dos Exploda Seu Kindle. E a protagonista é a Alice, ela é uma garota que tem problemas psicológicos. No começo da história a gente ainda não sabe exatamente quais são, só que ela já chegou ao ponto de ser internada. E ela é obcecada pelo sobrenatural, até que um belo dia um vampiro entra pela janela dela, que é o Zef. Ela deixa ele beber do sangue dela, só que ela também faz várias perguntas e claramente nessa história ser vampiro é muito complexo. E assim, tem várias camadas e tipos e categorias diferentes, e apesar disso ele não mata ela, ele continua voltando e eles até se veem em outras situações, vão comer juntos, enfim, se constrói uma relação ali. Um dia a mãe dela encontra o Zef no quarto e não só a mãe e o pai dela sabem tudo sobre vampiros, como conhecem o Zef pessoalmente. E ele foi o responsável pela morte dos avós da Alice, seduziu a mãe dela na faculdade, mas apesar de tudo, ele nem se explica e a Alice só perdoa ele, assim, gratuitamente. E ele fez um voto, que aparentemente é muito importante para os vampiros, de não a machucar nem a fazer sofrer. Então, aparentemente, os pais dela começam a aceitar as coisas por causa desse voto. Ele fala para ela também que uma das melhores amigas dela, que é a Melissa, é uma vampira também. Inclusive, ela conta que eles já tiveram um envolvimento. E nesse momento, assim, nada fazia sentido nessa história ainda, não que no final faça muito. Mas é isso, gente. Um tempo depois, a mãe dela revela que ela é a descendente do Drácula, teoricamente a Primus, a primeira mais forte dos vampiros e governante deles. Porém, Eugênia não despertou nela ainda, mas esse é o motivo de tantas pessoas da família dela serem atacadas, morrerem, já que essa linhagem é perseguida. Aparentemente, se os vampiros tomarem o sangue dos herdeiros de Drácula, eles ficam mais fortes, algo assim. E também foi por isso que o Zef encontrou a mãe dela no passado e ela agora no presente. Depois que ela descobre, ela acaba sendo atacada algumas vezes, mas tanto o Zef como a Melissa protegem ela. E no casamento do irmão dela, os dois acabam se beijando e é maravilhoso. Então ele conta que eles são Nod. E assim, não é explicado o que é o Nod, mas acaba ficando assim subentendido que é tipo um laço de parceria, sabe? E pergunta se eles estão juntos, mas ela diz que antes ela precisa contar alguma coisa para ele, mas é uma coisa que ela ainda não consegue reviver. Eu acredito que foi justamente por causa dessa coisa que ela passou um tempo internada na clínica também. Acontece que a Alice ela tem depressão e esse é um quadro que na clínica ela descobriu que se desenvolveu desde a infância. Ela foi pra lá porque ela foi traída pelo namorado e isso foi a gota d'água que a fez começar a se machucar. E as coisas pioraram ainda mais lá dentro, onde ela viu um médico fazendo coisas horríveis, que vocês devem imaginar quais são, com a colega de quarto dela. E essa pessoa foi a primeira com quem ela falou, foi quem ajudou ela a começar a melhorar. Só que quando ela confrontou esse médico, ele deixou claro que ninguém acreditaria nela, que era uma paciente, enquanto ele era um médico renomado, o que deixou ela ainda mais insegura e medrosa. Mas enfim, as coisas vão indo muito bem entre ela e o Zé, ficou muito hot depois que ela falou desse grande segredo dela, com ele defendendo ela de todo e qualquer vampiro que a ataca. Porém, no ano novo, ela escuta ele conversando com a Melissa, dizendo que ela não é suficiente e pede um tempo para distante dele, já que isso relembra todos os traumas, a traição do ex-namorado, enfim. Ela passa um tempo deprimida, mas então ela encontra a Melissa, que explica que o Zef estava pedindo ajuda dela porque conforme ela vai amadurecendo mais, os vampiros vão sentindo mais o cheiro dela e vão a atacando mais, querendo o poder da herdeira. Inclusive, após essa conversa, a Melissa protege ela de um ataque e sai bem machucada. Então, a Alice envia uma mensagem para o Zef para tentar conversar com ele. Uns dias depois, mais especificamente no aniversário dela, ela planeja fazer um jantar em casa apenas para a família e amigos e ela é sequestrada saindo do mercado e ela acaba pulando do carro em movimento quando ela acorda. Ela é salva pelo Zef, que acha estranho, já que geralmente os vampiros atacam para
mais pra matar, né? Tipo, ninguém leva pra casa. Mas ele a leva de volta. E chegando lá, o segundo mais forte, o Zef é o terceiro, o segundo mais forte dos vampiros, Adam, está esperando e diz que foi ele quem mandou esse sequestro. E a Alice descobre que ela já conhecia ele, mas ele se apresentou como uma outra pessoa quando se aproximou dela. Então ele faz um caos e a amiga humana dela acaba perdendo a vida no meio do fogo cruzado. Então a Melissa meio que segura ele para que eles possam fugir. Nisso ela não aguenta mais ver todo mundo sofrendo, até porque toda a linhagem foi e será perseguida para sempre. E o Zef é o terceiro mais forte, então ele não consegue lidar com o Adam sozinho. Então ela deixa claro que ela precisa se transformar, coisa que o Zef nunca quis, para eles poderem resolver essa situação e também para que ela possa proteger a família dela, já que com o sangue de herdeira, se ela for transformada, ela será a primeira mais forte. Então o Zef acaba concordando. Quando ela desperta, o Adam já está esperando eles com um exército de vampiros, mas com os poderes super fortes de primos. Ela e o Zef conseguem dar conta do recado, e é isso. Gente, esse livro ele foi uma leitura muito estranha, porque ao mesmo tempo que inúmeras coisas me incomodaram muito na história, eu não conseguia largar. Até mesmo esperando explicações melhores, querendo entender melhor, porque a história tem um potencial fantástico. Os vampiros, eles são definidos em várias categorias diferentes, isso foi explicado assim uma única vez aos 10% do livro, e ela entende tudo de uma maneira mágica, e eu não entendi. Esse resumo ele tá bem ruim, eu confesso, porque eu realmente não entendi. E ela entende magicamente, sabe? De maneira geral, todo mundo parece saber de tudo sobre as criaturas, sobre os vampiros, aceitar tudo. Isso parece muito estranho também. Assim como o poder mágico de só de ser da linhagem de um vampiro forte, diluída por séculos de humanos, ela se transformar, ela instantaneamente vai ser mais forte do que todos os outros vampiros do mundo. Sabe? Nossa, muito estranho, sabe? Outro ponto que me incomodou foi o quanto os capítulos pareciam não ter ligação nenhuma entre si. Um monte de coisas ficando sem explicação. Por exemplo, aparece uma garota com quem elas fazem amizade lá no final do livro. Essa garota desaparece em um show e isso nunca mais é falado. Não se toca mais no assunto. E daí eu fiquei pensando, essa personagem vai fazer sentido no próximo livro? Colocaram ela pra perder uma amiga só pra conectar? Não sei. E até mesmo o próprio fato de que eu não coloquei aqui nesse resumo, mas o Zef era da máfia, mas isso nunca é explicado, não se fala nada sobre, só se sabe que ele era um vampiro mafioso. Mas não se fala absolutamente nada sobre o tempo dele na máfia. Ele foi torturado por uma bruxa, e isso também é citado e nunca é explicado. Enfim, vários pontos pequenos que se acumularam que tornaram a história estranha e confusa pra mim. Mas é isso, gente. Vai do gosto de cada um. Espero que vocês gostem. Até mais.